Então, pessoal, já que agora a gente estava falando aqui dos personagens, a gente vai relembrar um pouquinho do enredo para falar novamente. Novamente não, falar especificamente dos personagens. Olha só. Qual que é o enredo que a gente pode falar? A gente falou, né, eu contei um resumo da história, depois a gente leu vários trechos, mas de modo geral a gente sempre gosta de colocar essa parte, elementos narrativos, que é a parte mais para você lembrar. Então no final lá do ano, um dia antes do vestibular, você olha a lousa e fala assim, ai, qual que era a história mesmo? Não dá para fazer a análise do livro inteiro de novo. Então você precisa lembrar assim, uma frase, qual que era o enredo da história. Você fala assim, o livro inteiro ele foi escrito para quê? Então quer dizer, qual que é aquela questão central, aquele foco, aquele tema que tem ali. Olha só. Primeiro, você pode pensar assim, bom, é a história da ascensão do João Romão, porque ele começa lá, conta que ele era pobre, ele era explorado, né, dos 15 aos 25 anos, e depois ele consegue enriquecendo até ficar podre de rico. Então, é a história da ascensão de um vendeiro português que veio para o Brasil, João Romão. Você também pode pensar assim, na verdade, é um retrato fiel do Rio de Janeiro do século XIX. Então, é um retrato fiel do Brasil do século XIX. Então, a ideia ali não era especificamente falar da ascensão de uma pessoa, mas era retratar como que era a vida naquela época. Então, naquela época, a gente tinha pessoas que vinham de fora, que para se estabelecer aqui, pessoas que exploravam as outras, pessoas que cresciam. Tinha essa situação do cortiço, então muitas pessoas moravam em cortiço, moravam em estalagens. E daí você pode começar a relacionar isso e falar, bom, se é um retrato fiel do século XIX, o livro inteiro mostra o cortiço, ele mostra a ascensão de João Romão com certeza, mas não é só isso, né? Porque a ascensão dele é feita de modo muito associado, de modo muito articulado ao próprio crescimento do cortiço. Então, quer dizer, João Romão cresce enquanto o cortiço cresce, né? O cortiço vai crescendo e por isso ele vai crescendo. É uma relação um pouco interdependente, né? O cortiço só pode crescer porque João Romão está ali fazendo crescer, alimentando, mas também João Romão só pode crescer na medida em que o cortiço ganha vida própria e vai crescendo. Daí você começa a se perguntar, a fazer várias relações, lembra da personificação do espaço, o espaço é personificado, ou o cortiço abre os olhos, abre as janelas. A gente tem o cortiço no título do livro, a gente tem a história não só de João Romão, mas a história de muitas pessoas que estão ali também, formando esse retrato. Aí você começa a especular se, na verdade, o livro não trata da história do próprio cortiço. História do cortiço. Então, quer dizer, será que não é ele o personagem principal? E aí, essa é uma das leituras que muitas pessoas fazem, já vou colocar aqui do lado para vocês, então, personagens. E a gente vai ver, neste momento, que muitas pessoas acreditam e defendem que o protagonista desse romance não é João Romão, não é o Miranda, não é qualquer uma daquelas pessoas que aparece, mas o protagonista, na verdade, é justamente o cortiço. Então, o espaço físico seria o protagonista. É muito legal. O máximo, né, gente? E daí, o que mais? Aqui, falando ainda do enredo, a gente já vai continuar falando dos personagens. Falando aqui do enredo, a gente tem algumas leituras que são possíveis aqui. É um enredo principal, né? Aquela história básica, vamos dizer assim, o primeiro nível, aquilo que todo mundo vê. Então, qualquer criança que lê o livro vai saber, vai perceber que tem ali um cortiço crescendo, vai perceber que tem uma pessoa enriquecendo, vai perceber, se você contar para ela como era no século XIX, que tem um retrato fiel, né? Algo, mesmo que ela não saiba como era no século XIX, que o livro é antigo, ela vai ver que ali acontecem coisas possíveis de acontecer numa sociedade. Não tem nada excêntrico, um super-herói, uma pessoa fazendo mágica, uma fada, um animal falando, não tem nada disso. Ela vai perceber que é um retrato da sociedade. Para além disso, naquela leitura que a gente sempre fala, a leitura do segundo nível, a leitura do tema, né, o que está sendo discutido por trás, quais são as análises, né? Não vou falar todas aquelas análises que a gente já fez, análise mais geral possível. Qual que é a diferença aqui, Jenny, da análise que você vai colocar para aquilo que a gente fez na última lousa, né, que tinha 1 milhão de comentários? Seguinte, quando a gente faz a leitura do livro, a gente lê vários trechos que fica bastante longo, às vezes um pouco cansativo, a nossa ideia aqui, o nosso intuito é que a gente consiga mostrar para vocês que um livro, por mais que ele traga questões centrais, que são essas que a gente está vendo agora, questões centrais, questões principais, aqueles motivos que realmente fizeram o escritor escrever o livro, a gente também tem muitas outras questões que são possíveis de serem lidas ali.
Então, isso é legal, não só porque o vestibular escolhe trechos específicos para tratar, mas sempre para a gente aprender isso, né? Que um livro, a gente pode olhar e falar assim, esse livro aqui foi escrito para falar de adultério e traição. Por exemplo, lá o Dom Casmurro. O Dom Casmurro foi escrito para falar de adultério e traição, uma questão central no livro. Para além disso, você consegue ver várias outras questões que estão perpassadas ali na construção de cada personagem, na relação entre eles, na relação com o contexto histórico. Então, quer dizer, o livro ele é muito rico, ele tem muitas relações. Mesma coisa que o poema. Quando a gente dá aula de poema, a gente sempre fala, há uma unidade no livro. Então, por exemplo, Claro Enigma, do Drummond, Carlos Drummond de Andrade, né, do modernismo, a gente fala assim, o livro tem uma ideia geral, o livro inteiro ele foi escrito dessa forma, tem esse lugar na obra dele, não sei o quê, mas cada poema traz algo próprio, traz 1 milhão de possibilidades de leitura própria. Então aqui, nesse momento, quando a gente fala de elementos narrativos, eu coloco aqui enredo, análise, hoje eu vou colocar também crítica, não é para falar assim, Jane, mas está confuso agora, porque no outro quadro você já tinha colocado crítica e análise e está diferente. Não tem nenhum problema. Aqui eu estou colocando geral. Então o que é aqui? Depois que eu ler o livro inteiro, acabei de ler o livro, se alguém me perguntar, Giane, o que você pode falar para mim que é uma análise, né? O livro inteiro, o que ele traz para mim? Ele traz, por exemplo, né, são leituras possíveis, tá bom? Alguns teóricos fazem. Leituras possíveis. Análise. Ele seria uma alegoria do Brasil. Como assim uma alegoria do Brasil? Então, o conjunto da obra, a sua unidade, seria uma alegoria do Brasil. Por quê? O que ela vai mostrar? Primeiro, a exploração do português pelo brasileiro. Não quer dizer, o português, só ele tem chance de crescer. O povo brasileiro, assim como lá em Iracema já tinha isso, né? O brasileiro parece que nunca tem espaço. É sempre o que vem de fora que vai crescer e o que está aqui vai sempre ser marginalizado, vai sempre perder. Então aqui você consegue, como eu disse, inclusive, estabelecer uma relação com Iracema, que é um livro do romantismo com o qual a escola literária rompe, inclusive. Mas essa é a possibilidade, porque a gente tem Miranda, que é o cara do sobrado, né? Que ele é rico e ele continua rico, cada vez mais rico, e ele é um português que vem para cá. A gente tem o João Romão, que também é português e ele continua cada vez mais rico, e a galera que é brasileira, que está ali cada vez mais pobre, sempre se degradando, né? Nunca subindo de vida. E ainda para ajudar, como o João Romão explora muitos brasileiros, a gente tem essa visão de que o português, ele vai crescer explorando o brasileiro e de que é sempre assim, né? O português que vai ter a chance de crescimento, enquanto o Brasil sempre vai estar marginalizado. Então, o português, ou portugueses, exploradores.